Sejam muito bem-vindos, esse é o meu canal do YouTube e aqui eu vou dar dicas para vocês e um pouco de conteúdo sobre regularização de imóveis. O que você deve fazer com a documentação do seu imóvel. E hoje nós vamos falar sobre a regularização de imóveis, o quão barato ela sai para você se você fizer agora ao invés de fazer depois. Muito bem. Regularizar um imóvel é essencial para que você tenha toda a documentação dele elencada para quando você precise fazer algum tipo de transação. E cada vez que você deixa de fazer uma regularização do seu imóvel, ela vai ficando muito, mas muito mais cara do que você imagina. Para que vocês tenham ideia, lá atrás, há 30 anos atrás, a gente tinha uma tabela de valores do próprio cartório, da própria justiça, era um valor. Hoje, os imóveis aumentaram o valor de mercado e toda e qualquer regularização ela é baseada no valor do imóvel. Então, um imóvel que tinha um valor de mercado, ou melhor, um valor venal, por exemplo, de 40 mil, hoje ele já aumentou para 100, para 150, e tudo é baseado nisso. Todas as custas, todos os emolumentos, eles são baseados nesses valores. E quando a gente fala em regularização, a gente tem uma grande questão das pessoas de deixarem para depois, porque é uma situação muito confortável, né? Você nunca foi incomodado, você está ali, comprou o imóvel, contrato de gaveta, está lá pagando seu IPTU, está fazendo tudo certinho, mas nunca precisou, né, da matrícula do imóvel. E aí quando se depara numa situação de que precisa vender, precisa fazer um inventário, precisa fazer uma divisão, ou enfim, qualquer tipo de situação, os clientes que nos procuram nesse sentido e não tem matrícula, geralmente querem as coisas rápidas, mas infelizmente a gente tem também essa questão do tempo na regularização dos imóveis, né? E então nada é feito do dia para a noite, as coisas não acontecem de uma hora para outra. A gente, quando entra na justiça, um processo dura 2, 3, 4, às vezes 10 anos. Então é muito lento, é muito devagar. É óbvio que com a expertise, né, do profissional que está fazendo para vocês, as coisas pode ser que andem um pouco mais rápido, mas mesmo assim a gente depende de um juiz, a gente depende dos escreventes do fórum, a gente depende do cartório, a gente depende de um engenheiro, são inúmeros profissionais que estão envolvidos num procedimento da regularização de imóveis. Quando é judicial, a gente sabe, né, da fama do nosso judiciário no Brasil, e não é uma fama muito boa em termos de tempo, e isso acaba demorando, né, fazendo que a gente tenha ansiedade, às vezes cobra o advogado dizendo: olha, você não está fazendo nada, mas não é que eu não estou fazendo nada, muitas das vezes é a própria demora do fórum, né? Então, para que vocês entendam um pouco essa dinâmica, para vocês terem ideia, a gente entra com um processo de uso capião, ele vai para o fórum, às vezes eles demoram mais de 15, 20 dias só para cair na mão do juiz. Então, quando eu distribuo um processo no fórum, dou entrada, ele fica com uma frase assim: conclusos para despacho. Esse conclusos para despacho significa que ele está na fila para o juiz dar um primeiro despacho no processo. É aquele despacho inicial que ele está recebendo o processo e dizendo o que vai ter que ser feito dali em diante, né? Isso é padrão, isso é procedimento processual. E muitas vezes isso demora bastante. Então vai ter inúmeros andamentos que vão estar conclusos para despacho. Esse é só o primeiro que eu falei. Mas quando a gente faz uma petição requerendo a juntada de algum documento, ou enfim, né, faz uma réplica, ou está esperando uma audiência e tudo mais, tudo isso são prazos que independem de nós advogados. E aí fica parado ali no fórum, né, as coisas vão acontecendo, mas é muito a passos lentos. Então a gente precisa entender que regularizar, né, é uma questão de tempo, é uma questão de dinheiro,
porque cada vez que passa, vai aumentando as custas, vai aumentando tudo que a gente precisa pagar para poder fazer, né, para poder deixar o imóvel no seu nome. E quando a gente fala em tempo, às vezes um cliente me procura, dali a um mês ele me procura de novo, e dali a 6 meses ele me procura de novo e vai fechar o processo. E eu falo, olha, se a gente tivesse fechado esse processo de uso capião há 7 meses atrás, a gente já estaria com 7 meses de adiantamento no processo judicial. E então essa espera, essa questão de vou fazer, não vou fazer, a tomada dessa decisão, ela tem que ser rápida, porque o processo é lento. Não dá para ficar esperando, né, anos aí para tomar uma decisão de fazer uma uso capião, de fazer uma divisão, de fazer um inventário principalmente. O inventário você tem prazo para fazer, para dar entrada. Então tem que ter isso em mente, porque na justiça isso demora muito e o custo disso vai aumentando. E aumenta também o seguinte, cada mês que passa, cada ano que passa o seu imóvel que não está no seu nome, aumenta muito a desvalorização do seu imóvel. Então, hoje, se um imóvel vale 100 mil, um terreno que vale 100 mil reais, ele tem matrícula registrada lá em cartório, ele vai valer 110, 120. Sem matrícula, ele vale 70. Então, tudo isso, né, requer uma consciência de que, poxa, não tenho esse documento, mas eu preciso regularizar e preciso dar um primeiro passo. Deu o primeiro passo, isso você está ganhando tempo, você está ganhando valorização, você está ganhando tranquilidade em saber que aquele imóvel é seu. A gente tem que ficar esperto, né, com esse tipo de situação, porque cada ano que passa, como eu falei, vai tudo mudando, as leis mudam, as regras de cartório mudam e muitas vezes mudam para pior, né? Muitas vezes, antigamente, por exemplo, para fazer um processo de uso capião, não era necessário praticamente provas. A gente entrava, o processo tinha uma sequência ali de 1 ano, 2 anos, era muito rápido e não precisava de provas praticamente. Se ninguém contestasse aquele processo, o processo ia muito rápido. Hoje não. Hoje, se eu entrar com um processo só com uma petição inicial e um mapa, o juiz já vai de plano dizer que eu não poderia fazer daquela forma. E então tem que ter toda essa expertise, tem que ter, tem que estar atento a essa questão, principalmente do tempo e da desvalorização do imóvel, para que as coisas efetivamente aconteçam. E vou deixar um recado aqui no final desse vídeo para vocês. Tem um imóvel irregular, tem um contrato de gaveta ali, uma chácara de final de semana, aquele imóvel no litoral que a família comprou para passar final de semana e hoje já não faz mais sentido mantê-lo e quer vender, precisa deixar ele regularizado, precisa ter a matrícula no nome de vocês, senão não consegue fazer uma venda, não consegue fazer um financiamento. E tá com alguma dúvida em relação a esse tipo de assunto, quer entender melhor como é que funciona o procedimento de uma ação de uso capião, conte com a gente aqui e sempre esteja atento à documentação do seu imóvel. Quer saber um pouco mais sobre esse tema da regularização de imóveis? Fica ligado aqui no meu canal. Estou sempre trazendo novidades sobre esse tema. Dá uma olhadinha lá no Instagram, nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e LinkedIn. Sempre tem novidades sobre o tema. Um abraço.